Bom dia, 6 de setembro de 2023, quase 9 horas da manhã. E assim iniciamos mais este devocional do Distrito Rio de Janeiro, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Eu, pastor Martiniano Soares, pastor aqui em Nova Iguaçu e Belfort Roxo. No estado do Rio de Janeiro, aliás, somos em 9 pastores e 2 estagiários. Consulte yelb.org e procure uma igreja mais próximo de você. Todos estão sempre bem-vindos. Hoje, o nosso tema, o sentido das leituras bíblicas na liturgia, e aí o exemplo da mulher cananeia, conforme Mateus 15, 21 a 28. E eu pergunto a vocês, estão me ouvindo? Carlos Plummer, já conosco aí, seja bem-vindo. O sentido das leituras bíblicas na liturgia, a mulher cananeia, Mateus 15, 21 a 28. Esta é a nossa reflexão hoje. Bom dia, Valdemar Hoffman. Tudo bem, gente? Com o som aí? Carlos Plummer respondendo ali, sim, som tá ótimo. Obrigado, querido. Milhões de obrigado. É isso aí. O porquê das leituras bíblicas, como na liturgia, em nossos cultos? Será que é mera praxe? Não é? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Daniele, minha querida esposa, sempre nos auxiliando. E assim vamos começando, vamos caminhando com Jesus, como sempre, não é mesmo? E iniciamos então este momento de devoção, de reflexão, de leitura e meditação na palavra de Deus. E o fazemos então em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom dia, pastor Jonas Flor, nosso pastor conselheiro aqui do nosso distrito. Enfim, gente, vamos lá então, o sentido das leituras bíblicas na liturgia, como nós temos em nossos cultos. E aí o exemplo da mulher cananeia, conforme Mateus 15, 21 a 28. Qual é, então, o sentido, qual o objetivo dessas leituras bíblicas? Como nós temos todos os domingos, inclusive este ano, desde o domingo de Advento, ano passado ainda, até o próximo domingo de Advento, primeiro domingo no Advento, nós estamos então na série trienal A, ou seja, este é o ano do evangelista Mateus,
Percebam que, desde então, a leitura do Evangelho aos domingos, de maneira geral, tem sido ali em Mateus. E aí a oportunidade para que quem ainda não leu o Evangelho de Mateus, tá? Pode fazê-lo e assim se preparar melhor para o seu culto também, tá? Fica a dica aí. Mas, enfim, qual o objetivo dessas séries de leituras bíblicas para cada ano? Série A, Série B, Série C. Como eu disse, este ano estamos na Série A, Mateus, não é? Enfim, no dia 20 de agosto, 12º domingo após Pentecostes, tivemos as seguintes leituras bíblicas. Salmo 67, Isaías 56, versículo 1, depois os versículos 6 a 8, Romanos 11, 1 a 2, depois 13 a 15, e depois ainda 28 a 32, e por fim Mateus 15, 21 a 28, nosso objeto de estudo, tá? Vejamos, por exemplo, então, Mateus 15, 21 a 28, a mulher cananeia, ou a mulher estrangeira, a depender da tradução, isso em relação ao título em si, tá? Se pegarmos, então, versículo por versículo deste texto, com auxílio também de alguns recursos disponíveis, poderemos ter algumas sugestões de temas e ou assuntos. A pergunta é disso que o texto realmente está falando? Do que de fato e de verdade o texto trata? Uma pausa aqui rapidamente. Bom dia, dona Selma, dona Cléa, dona Léa, tá? A dona Selma diz ali, sem leitura das Escrituras, sem palavra de Deus, talvez nem iria ao culto, não desprezando os demais sacramentos, no caso, batismo e Santa Ceia. Obrigado por sua participação, seu comentário, dona Selma. Fiquem à vontade para comentar, sempre que possível, ao menos vamos tentar visualizar, enfim. Bom? Vejamos então Mateus 15, pegando apenas o versículo 21, tá? Onde nós lemos assim: Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Apenas o versículo 21, até aqui por enquanto, não é? E se a gente buscar algumas outras informações em materiais disponíveis, como Bíblias de estudo, enfim, a gente vai ver o seguinte: Jesus saiu dali, ou seja, de onde ele estava, não é? E foi para onde, não é? Para a região perto das cidades de Tiro e de Sidom. Tiro e Sidom, cidades fenícias e portuárias ao norte da Galileia. Por sua localização privilegiada, essas cidades gozavam de certa importância e riqueza. Contudo, deixavam-se levar pelo orgulho e que acarretava também outros pecados, como, por exemplo, a idolatria. O rei de Tiro, por exemplo, tamanho seu orgulho, acreditava ser um deus. Por causa dos seus muitos pecados, essas cidades foram denunciadas, como nós vemos lá em Isaías 23 e Ezequiel 28, e por isso os judeus do primeiro século as consideravam também como cidades e lugares perversos, cidades merecedoras dos castigos de Deus, como vemos em Mateus 11, 21. Apenas este versículo 21, com essas informações até aqui, que possíveis temas, assuntos poderíamos
destacar aqui? Entenderam a pergunta? Por exemplo, poderíamos falar aqui sobre o problema da riqueza, não é? Ser rico em si, ser uma pessoa próspera em si, não é problema, não é pecado, por assim dizer, tá, gente? Pelo contrário, quanto mais Deus nos concede, mais teremos possibilidades de servir a Deus, ao próximo, ao mundo. Não é? O problema da riqueza é outro. Quando eu, por exemplo, já não confio mais em Deus, não preciso, por assim dizer, mais de Deus, a minha confiança está em mim mesmo, não é? Também a questão do apego, medo de perder, não é? E por causa disso eu deixo de fazer o bem, inclusive, não é? Lembro-me aqui de um momento devocional deste com o pastor Erison, onde ele, por exemplo, falou: caixão não tem gaveta, não é? Um outro possível tema, assunto aqui, seria o quê? Orgulho, soberba. Poderíamos falar ainda sobre idolatria clara e ou disfarçada, o ídolo eu. Talvez este o maior dos ídolos, não é? Pausa. Bom dia, pastor Gilberto, bem-vindo. Entenda, gente? Vamos adiante, então, versículo 22, Mateus 15, 22. Mas Jesus não respondeu nada. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Não é? Uma mulher de Canaã, estrangeira, não judia, e os judeus não se davam bem com os cananeus, eram inimigos declarados. Mas esta mulher reconhece Jesus como o Messias, o Senhor, filho de Davi, como em Mateus capítulo 1, versículo 1. Ela mostra que os não-judeus também poderiam seguir Jesus e, por Jesus, também serem abençoados. Que possíveis assuntos poderíamos destacar aqui? Tá? Tendo-se em vista o versículo 22 do capítulo 15. Entenderam a pergunta? Dona Eliane Raine, bom dia. Eliane Raine, bom dia. Enfim, poderíamos destacar aqui o assunto, por exemplo, xenofobia, racismo, discriminação, preconceito, tolerância e intolerância. Não é? Mas aí vem a pergunta, é disso que o texto, como um todo, não é? Realmente está falando? Falar sobre xenofobia tem que ser vista o versículo 22 apenas. Eu não falaria só sobre xenofobia. Poderia, por exemplo, falar assim: diga não à xenofobia e sim para Jesus Cristo para todos. Né? Mas aí eu preciso ver o texto como um todo, do versículo 21 até o versículo 28. Né? Versículo 23, agora sim, o versículo 23. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Né? Tipo assim, despede logo, Jesus. Ou ainda, atende logo essa mulher. Né? Possíveis assuntos aqui, poderíamos falar sobre empatia, sobre praticar mais a paciência, escutando, ouvindo o outro, não é? Versículo 24, Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel.
Jesus vem para todos, mas, de certa forma, concentra seu ministério em Israel, nas ovelhas perdidas de Israel, conforme Mateus 10, 15 a 6, 5 a 6, não é? Seus líderes sobrecarregavam o povo com muitas leis. Isso quando também não esqueciam o povo que era como ovelhas sem pastor. Possíveis assuntos aqui, poderíamos falar de radicalismo, e aí o problema da lei. Poderíamos falar de hipocrisia. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Versículos 25 a 28. Versículos 25 a 28. Onde lemos, então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse, Senhor, me ajude. Jesus disse, não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher. Mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Ou seja, Jesus se vale, de certa maneira, não é, do contexto aqui, não é? Em que, na verdade, também fosse por questões religiosas, sociais, políticas ou qualquer outra questão, de maneira geral, os judeus não se davam bem com os estrangeiros. Referiam-se aos não-judeus como cachorros até. E assim Jesus usa aqui de certa ironia também, em vista da atitude dos discípulos antes, como nós vimos lá no versículo 23. Mas aquela mulher sabia que apenas uma migalha da atenção e bênção de Jesus salvaria sua filha. E aí ela não desiste. Mãe que é mãe não desiste, não é? Ao contrário, ela insiste e persiste. Ou seja, ela vai além da insistência. Parafraseando o versículo 27, é como se ela dissesse assim, Jesus, não quero que tires dos teus. Não precisa. Só quero um tiquinho. E isso já me basta. Percebem o que ela está dizendo? Só quero um tiquinho de ti. Um tiquinho da tua atenção, do teu milagre, da tua bênção. Né? Tiquinho. De repente, algum torcedor aqui já está pensando naquele jogador famoso, né? Que tem aterrorizado zagueiros por aí. Não estou falando deste Tiquinho. Tiquinho aqui, substantivo masculino, diminutivo de tico, equivalente a pouquinho, quase nada. Nós usamos muito esta linguagem no Nordeste, por exemplo. Né? Dá um tiquinho aí, ou um tiquinho. Enfim, ao final, Jesus elogia a fé desta mulher, deixando claro também que ela foi abençoada porque teve fé. Ela foi abençoada porque teve fé. Que possíveis temas e ou assuntos poderíamos destacar aqui? Por exemplo, misericórdia e caridade, fazendo bem sem olhar a quem, ou ainda a fé e persistência. Percebam, meus irmãos e irmãs, quantos temas, assuntos possíveis, se a gente pegar versículo por versículo, não é? Mas aí a gente pode incorrer em erros, com vãs interpretações também, não é? Podemos acertar, mas a tendência é errar. A grande pergunta é o que o texto realmente está falando. Por isso, o desafio de ver a história como um todo. E aí, se lermos e analisarmos todo o texto, a gente vai ter uma ideia do que o texto está falando.
Não apenas versículo por versículo, mas ler a história toda. Melhor ainda se o fizermos ao lado dos demais textos, como, por exemplo, neste dia 20 de agosto, não é? E assim, vamos lá, o texto em questão, na verdade, fala da salvação universal. Mateus enfatiza nas respostas de Jesus que Jesus veio para todos, para os israelitas esquecidos pelos seus líderes, mas também para os não-judeus, para os estrangeiros, para todos. E aí, Romanos 11, 1 a 12, onde o apóstolo fala da misericórdia de Deus para com o seu povo. E muitos já haviam rejeitado Jesus. Mas Deus não desiste. Ele não se vinga apenas com castigos e destruição. Ele quer alcançá-los, salvá-los. E rejeitando ou não, Deus também vai usá-los para a salvação dos não-judeus também. Em Romanos 11, 13 a 32, Paulo fala agora aos não-judeus. Afinal, Jesus viera para todos. Isaías 56, 1 e depois 6 a 8. Bênçãos de Deus para os estrangeiros também. Entre parênteses, só há bênção porque há promessa de fidelidade a Deus. Fechando parênteses, então. Enfim, Deus quer abençoar todos, judeus e não judeus. E aí o Salmo 67, versículos 3 a 5, louvem a Deus todos os povos. Pois muito bem, eis o grande tema das leituras bíblicas naquele dia. E como é, na verdade, domingo após domingo, a salvação universal, Cristo para todos. E Cristo para todos é o lema permanente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Cristo para todos é o que cremos, ensinamos e confessamos. E eis o sentido das leituras bíblicas na liturgia em nossos cultos. Apontar para Cristo. Cristo é o centro das Escrituras Sagradas. Assim, são as leituras bíblicas de cada domingo, enfatizando o plano da salvação, estabelecido por Deus já em Gênesis 3:15, revelando e apontando sempre para Jesus. Ou seja, estimados e estimadas, não é mera praxe sem sentido. E desta forma, as leituras bíblicas também evitam que o pastor ou outro qualquer fale o que queira. Mas o objetivo é deixar Deus falar. Deus falar nas formas lei e evangelho. E o evangelho é Jesus e Jesus é o evangelho. Jesus que também é radical para com o pecado, mas que ama o pecador, que veio para salvá-lo. Eis a razão também de sermos igreja, povo de Deus, nos fortalecermos e nos ajudarmos mutuamente, mas também anunciarmos Cristo para todos, com palavras e ações concretas. Missão de Deus, desafio da igreja. E venhamos e convenhamos, estimados e estimadas, não precisamos ter medo de que algo nos falte. Deus não permitirá que nos falte os meios da graça, a palavra, o batismo, a Santa Ceia, bem como toda sorte de bênçãos nos dispensadas para a manutenção dos trabalhos, mas também para a proclamação do Evangelho para todos. Resta-nos confiar em Deus e deixar Deus ser Deus. Lutero dizia muito isso. Deixar Deus ser Deus. E deixando Deus ser Deus, mãos aos trabalhos. Jovens, servos e todos. Pois tem muita gente
ainda por aí, tem muita gente ainda por aí, tá? No Brasil, em todas as nações, tem muita gente ainda por aí, querendo só um tiquinho de Jesus. E um tiquinho de Jesus já é perdão, vida e salvação eterna. Então, amados por Deus, vivendo Cristo, enraizados e edificados em Cristo, continuemos a anunciar Cristo para todos. Amém. Amém. Bem, eu espero que tenha ficado claro, tá bom? A ideia proposta aí para hoje. Eu fiz este exercício aqui no dia 20 de agosto, tá? Quando das leituras bíblicas citadas aqui, tá? E a ideia é esta, desmistificar às vezes um conceito de praxes apenas, não é? Mas cada parte da liturgia tem o seu lugar, tem a sua razão de ser, assim também as leituras bíblicas, não é? E, de novo, fica a dica aí, tá? Para ler o Evangelho de Mateus, tá? Este ano até o próximo domingo de Advento, né? Série A, Mateus, é o ano de Mateus. Por isso, domingo após domingo, quase sempre a leitura do Evangelho tem sido Mateus. E aí é fácil percebermos a continuação das histórias, na história após história, sempre apontando para o plano da salvação já antes lá, não é? Sempre apontando para Jesus, o Cristo, o Salvador que veio e que vem para todos, não é? Dona Elizabeth, nossa presidente das servas aqui no distrito, bom dia. Enfim, gente, algumas informações ainda, tá? Hoje, quarta-feira, dia 6, temos estudo bíblico do PEN aqui no Moquetá e próximos, né? Da Casa dos Irmãos Xavier e Beatriz, a partir das 19 horas, tá? No sábado, aqui em Nova Iguaçu, tem o Bazar das Servas, tá? Dia 16, 4º Congresso Compartilhado das Servas e Leigos, na Tijuca, na Celpaz, não é? A partir das 8 horas da manhã, tá bom? Próximo devocionista, pastor Jean, tá? Pastor na Penha. E vale a pena lembrar, enfatizar, tá? Este mês aí, Setembro Amarelo, quando muito se fala, então, de prevenção ao suicídio, não é? Tem um trabalho realmente maravilhoso por parte da Hora Luterana também, no vivenciar.net. Visite, vale a pena conhecer os materiais, recursos disponíveis ali, tá? Inclusive, plantão para atendimento a quem precisa, né? E vai ao encontro de ajuda, não é? Enfim, tá? Vale a pena conhecer, apoiar, tá bom, gente? Valorizar a vida, tá? De fato e de verdade, suicídio não é a solução. Nós estamos sozinhos, mas abençoados com a presença de Deus, e assim, eu digo e sempre digo que, apesar dos pesares, e parece que Deus não nos ouve, mas Deus ouve, e Ele está sempre com a gente. E, de uma forma ou de outra, Deus ouve sempre, né? Nós oramos,
nós oramos. Eu quero aqui incluir primas do Recife. No Recife, a Esther, a Rebeca, que mora na Alemanha. Daqui de Nova Iguaçu, a Luciana esteve de aniversário dia 2. Estive ontem com a irmã Adelaide, oremos por ela, pelos seus em todos os lugares. De maneira especial, queremos incluir todas as vítimas dessas inundações, especialmente na região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não é? E vindo aí, sentido sudeste, não é? Enfim, algum agradecimento, algum pedido em especial ainda? Não? Valéria, não é? Valéria Maia, bem, bom dia, né? Elizabeth, não percam o congresso, um ticão de amor está envolvido na organização. Exatamente, parabéns aos envolvidos aí, pessoal que sempre trabalha antes, durante e depois, né? A diretoria das Servas, os irmãos e irmãs da CELPAS, estão preparando um congresso maravilhoso, não apenas para nós, luteranos e albianos, mas todos são bem-vindos, tá bom? Como eu posso participar, pastor? Entre em contato com uma igreja próxima aí, deixa recado aí, tá bom? Enfim, deixa eu ver se tem algum agradecimento, pedido a ser mencionado aqui ainda. Acho que não, é isso por enquanto, então vamos orar. Vamos orar. A Nana, bom dia, Nana Hoffman, né? Dando bom dia aqui por ela, a Dona Adelaide, olha aí. Dona Adelaide, um abração, querida. Dona Adelaide e Nana, bom estar com vocês ontem. A Nana que faz um café maravilhoso aí, como sempre. Valeu, obrigado, Valdemar e Léa, pela presença ontem lá também. Enfim, vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado mesmo por Jesus, nosso maior bem, nosso maior tesouro. Obrigado por todos os teus cuidados, além das bênçãos espirituais, também as bênçãos corporais e materiais. Com tudo que somos e queremos te servir cada vez mais, anunciando Cristo para todos com palavras e ações concretas, amenizando também a dor, o sofrimento alheio. Usa-nos, Senhor, como instrumentos nas tuas mãos, eis-nos aqui, usa-nos. E assim nos entregamos nas tuas mãos de corpo e alma, bem como todas as coisas. No que te agradecemos e te pedimos pelos nossos, por todas as pessoas, principalmente pelas pessoas mais necessitadas de ajuda, seja na alma, seja no corpo. Enfim, de maneira especial também te agradecemos e te pedimos pelas nossas igrejas e por todas as outras igrejas também, por todos os cristãos. Nos felizamos também, juntamente com a Esther, a Rebeca e a Luciana ainda, por mais um ano de aniversário, pelas bênçãos que tens derramado sobre a sua vida e certamente que muito mais ainda haverás de realizar. Abençoa ricamente a Dona Adelaide e todos os seus em todos os lugares. E ainda, Senhor, tantas vítimas de inundações como na região sul do nosso país. Enfim, de maneira especial, mencionamos aqui o Congresso das Servas e Leigos,
aqui no Rio de Janeiro, os homens e das mulheres, por assim dizer. Que seja realmente mais um momento para o fortalecimento da fé, para a boa comunhão entre os irmãos e irmãs e para a salvação de outros também. E assim, de maneira muito especial, pedimos-te pela nossa nação, por ela te agradecemos. Abençoa ricamente, principalmente nossas autoridades e governantes, seja no âmbito civil, militar, que cada um cumpra com o seu dever, como foi instituído, estando ali não para si em primeiro lugar, mas para esta nação. Assim, querido e amado Pai Celestial, nós te agradecemos e te pedimos, como Jesus nos ensinou a fazermos também, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Gabriela Auel, um abraço também para você, tá bom? Para vosso pai querido, que tem sua bonita história aqui em Nova Iguaçu e Belford Roxo também, tá bom? Enfim, gente, a bênção de Deus sobre nós, sobre os nossos, sobre todos, sobre nossa nação, sobre o mundo inteiro. Afinal, Cristo veio para todos e pedimos como Deus mesmo nos ensinou a fazer, dizendo: o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Vão em paz, abençoado dia ainda, abençoado mês e todos os dias. E mãos aos trabalhos, jovens, servos, todos, anunciando Cristo para todos, com os lábios, com as mãos. Lembrem-se, ainda tem muita gente por aí querendo só um tiquinho de Jesus. E por isso, eu e você também estamos aqui. Amém.